Bem, pessoal, vamos corrigir aí a parte de quadriláteros notáveis, né? Para a gente ver o que a gente consegue caminhar aí e o que é a nossa... O que vocês têm dúvida? Não sei, vamos ver o que a gente consegue aí. Número 1. Dadas as afirmações, pode-se garantir que... Aí a gente tem que ver se são verdadeiro ou falso. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares. Falso, pois no paralelogramo os ângulos opostos são congruentes, né? Então, lembrando aí que a gente tem que ver essas relações aí para a gente conseguir responder isso. Então, no paralelogramo, os ângulos opostos eles são congruentes, não são suplementares. Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Verdadeiro, pois no paralelogramo, né, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. A soma deles sempre dá 180 graus. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, então esse paralelogramo é um losango? Verdadeiro, pois o losango, né, é um paralelogramo cujas diagonais são perpendiculares e se interceptam no ponto médio. Tá? Tem alguns outros também, né, mas nesse caso aqui a afirmativa está certa. Número 2. FUVEST São Paulo. Um trapézio retângulo tem bases medindo 2 e 5 e 2 metros e a altura medindo 4. O perímetro desse trapézio foi como eu falei, ó, ele não me deu a altura. Desculpa, gente. Ele não me deu a altura, não me deu o valor dos lados, né? Só me deu o valor das bases, mas falou que, ó, o trapézio é retângulo. Então, eu sabendo o que é um trapézio retângulo... Eita, soluço. Eu sabendo o que é um trapézio retângulo, eu consigo desenhar esse trapézio, né? Eu sei que o trapézio retângulo ele possui dois ângulos de 90 graus. Então, a gente vai desenhar, ó, a base menor com 4, a base maior com 5, né? E a altura mede 4, né? Para saber o perímetro, eu tenho que saber aqui, ó, descobrir x, né? Que é esse valor aqui. Quando eu traço aqui uma linha imaginária, eu tenho um triângulo retângulo aqui que eu consigo usar Pitágoras. E aqui a hipotenusa, né? Cateto e cateto. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, eu tenho que aqui é 5. E o perímetro é a soma de todos os seus lados. Então, vai ser, ó, 2 mais 4 mais 5 mais 5. Então, vai ser, ó, 10, 16. Então, aí, letra D, o perímetro desse trapézio é 16. Então, a gente já usou algumas coisas que a gente viu, com parte de Pitágoras, essas coisas assim. E também já estamos usando o conceito de perímetro, essas coisas assim, que já são conceitos que a gente vai acrescentando, tá, gente? Essa parte de geometria, a gente pega conceitos que a gente já sabe, ou já estudou, e vai acrescentando coisas novas e utilizando esses mesmos conceitos, tá? Número 3. Um trapézio retângulo e um quadrilátero convexo. Acho que é um quadrilátero convexo, eu estou com a barra aqui. Com a barra de opções do vídeo em cima da parte de cima da questão, mas vamos lá. Plano que possui dois ângulos retos. Um ângulo agudo alfa e um ângulo obtuso beta. Suponha que em tal trapézio a medida de beta seja igual a 5 vezes a medida de alfa, né?
Então, a gente tem, ó, letra A, calcule a medida de alfa em graus. Então, ó, a gente observa a figura, né? A gente tem beta e tem alfa. E a gente tem que, ó, são ângulos consecutivos, então a soma deles dá 180. E beta, né, é 5 vezes alfa, né? Então, ó, beta é igual a 5 vezes alfa. Se eu substituir, vou criar esse sisteminha aqui, né? Alfa mais beta é igual a 180 e beta é igual a 5 vezes alfa. Substituindo beta aqui por 5 alfa, vou ficar com alfa mais 5 alfa é igual a 180, né? Então, 6 alfa é igual a 180, alfa é igual a 30, né? Que é 180 dividido por 6. Como se eu sei que beta é 5 vezes o alfa, 30 vezes 5, 150. Então, a gente tem que aqui vale 150 e aqui vale 30. Letra B. Mostre que o ângulo formado pela bissetriz de alfa é reto. Então, a gente vai ter, ó, se aqui vale 150, eu vou estar cortando com 75. Então, vai ter 75 para cá e 75 para lá. Se aqui é 30, eu vou ter 15 para um lado, 15 para o outro. No caso aqui, ó, eu formei um triângulo, né? E sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, eu vou fazer isso, ó. Ômega mais 75 mais 15 é igual a 180. 75 com 15 dá 5 e 5, 80, com 10, 90. Então, vai dar 90 mais ômega é igual a 180, né? Ômega é igual a 180, que é esse ângulo aqui, ó. Então, demonstrei, né, que a bissetriz de alfa com a bissetriz de beta formam um ângulo de 90 graus, onde elas se encontram, né? Como a gente vê aqui. Número 4. O retângulo a seguir, de dimensões A e B, está decomposto em 4 quadrados, como mostra a figura. A gente tem a figura maior, a figura média e as figuras menorzinhas, né? Calcule a razão de A para B. Então, vamos lá. Observe que a figura a seguir, né? A gente tem que aqui vale 3x, né? Se aqui vale x, né? Aqui vale 2x, aqui vale 2x e aqui vale 3x, né? Porque é esse todo mais esse, mais esse mais esse. Então, ó, sabendo x, a medida do lado do quadrado ABCD, que ó, ABCD vale x. Então, tem x aqui, x aqui, x aqui. A medida do lado do quadrado BEFG é 2x, né? Porque aí, ó, ele tem 2 aqui e 2 aqui de altura. Então, ele tem 2x. E a medida do FHIJ, ele é 3x, né? Porque ele tem 2 aqui com 3, tem 2 aqui, ó. Então, ele tem 3 aqui por 3 aqui, que é um quadrado e todos os lados são iguais, né? Relação. Então, a gente tem que a relação de A para B é igual a 5x, né? Que é o quadradão todo, pelo quadrado médio. A está para 5x, como B está para 3x. Simplifico x com x, fiquei que a relação AB é 5 sobre 3. Porém, aqui ó, ele me pede a relação BA. A relação BA é só eu inverter a relação AB. Então, a relação BA vai ser 3 sobre 5. Número 5, né? O perímetro de um losango é de 40 centímetros e uma diagonal mede 16. Quanto mede a outra diagonal? Então, a gente vai ter o desenho. Ó. A gente tem que o perímetro é 40. Então, ó, esse lado vale 10, esse vale 10, esse vale 10 e esse vale 10. Uma diagonal vale 16. Então, adotei como 16 aqui pela diagonal maior, mas se eu adoto como a menor também vai fazer pouca diferença, tá, gente? Não vai dar diferença nenhuma nisso aqui. Só vai inverter, que em vez do meu triângulo, do meu losango estar em pé, ele vai estar deitado, porque vai ser a mesma coisa. Eu posso atribuir o 16 tanto
na horizontal como na vertical. Aqui eu botei na vertical. Então, eu tenho esse lado que eu tenho valor, eu tenho esse lado que eu tenho valor, né? Porque como a diagonal aqui, elas se cruzam na metade, essa parte de cima vale 8 e a parte de baixo vale 8. E tenho essa parte aqui que eu não sei. Quando eu formo aqui, ó, formo um triângulo retângulo, posso usar Pitágoras. A hipotenusa eu tenho, cateto, cateto. Então, fiquei com x² mais 8² igual a 10 ao quadrado, né? X² é igual a 36, né? X é igual a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, eu tenho que a diagonal aqui é 6. Essa parte aqui. Como essa parte aqui é apenas metade da outra diagonal, eu vou ter que a outra diagonal é 6 vezes 2. Então, a outra diagonal é 12 centímetros, letra C. Número 6, vamos lá. Acho que é o último também, né? É o último. FGV São Paulo. A diagonal menor de um losango decompõe esse losango em 2 triângulos congruentes. Se cada ângulo obtido no losango mede 130 graus, quais são as medidas dos 3 ângulos de cada triângulo considerado? Então, olha só, eu tenho que aqui vale 130 e que aqui vale 130, né? Se eu tenho a soma toda vale 360, então aqui vale 50, aqui vale 50, né? Se aqui, ó, eu corto ela ao meio, ó, né? Se aqui eu corto ela ao meio, eu vou ter, ó, 65, 65 com 50. Então, como a gente já sabe que as diagonais são a bissetriz do ângulo, e a gente sabe que esse ângulo aqui vale 130, e a gente tem que nas propriedades do triângulo que os ângulos opostos eles são congruentes, então, ó, esse aqui com esse aqui vale 130. Esse aqui com esse aqui vale 180. Então, eu já tenho que se aqui vale 130, aqui vai valer 50. Correto? Então, se as diagonais cortam no meio, ó, eu posso cortar apenas aqui. Eu vou ter os... considerando, né, o triângulo ABC, eu vou ter das medidas 65, 65 e 50 como ângulo. Assim também, se eu for considerar essa diagonal aqui, eu vou ter 25, 25 com 130. Então, como ele não me deu qual modo eu vou considerar o triângulo, eu posso considerar o triângulo da parte de cima, o triângulo da parte de baixo, vão ser iguais, o triângulo da direita com o triângulo da esquerda. Então, eu posso considerar, ó, ou esse triângulo aqui, né, que faz de BCD, ou o ABC. Se eu considerar o ABC, os 3 lados dele vão ser 65, 65 e 50. Se eu considerar o triângulo BCD, as medidas dele vai ser 25, 130 e 25. As 2 formas estão corretas, porque a questão não me impôs qual a forma do triângulo que eu vou considerar. Falou? Acho que é só isso, né? É isso aí, galera. Qualquer dúvida aí, me mandem mensagem, me chamem aí. Fiquem com Deus aí. Grande abraço.